Os 20 minutos de hoje é um prazer sempre recebê-lo aqui no Clique PB. Eu estou falando do deputado federal sempre combativo, Cabo Gilberto Silva. Cabo, que prazer tê-lo aqui no Clique PB sempre. O prazer é todo meu, Cleison, Clique PB, um portal que eu acompanho já há bastante tempo. Me ajudou muito quando eu era perseguido pelo ex-governador nas matérias lá atrás do Clique PB. Eu só tenho uma satisfação imensa em estar aqui com você. A partir de agora, a gente tem 20 minutos no cronômetro para bater um papo aqui sobre tudo na Paraíba. Vamos começar sobre esse movimento de policiais. É uma clássica, o senhor veste a camisa, o senhor foi policial militar, na batalha, na luta, e vem travando uma luta pela dignidade, por salários, por armas, por equipamentos. Como foi o resultado que o senhor avaliou essa negociação do governo da Paraíba com a Polícia Militar? Você que acompanha o Clique PB, acompanhei em 2014, já tinha matérias falando sobre o nosso trabalho. O ex-governador, atual governador, infelizmente esqueceram a segurança pública do estado da Paraíba. Por conta disso, essa luta vem sendo travada e os policiais da Paraíba, seja ele militar, civil, penal e os bombeiros, recebem o pior salário do país. Mesmo a Paraíba não tendo o pior PIB, não se faz segurança pública dessa forma. A sociedade paga impostos, tem direito garantido à segurança pública, segundo a nossa Constituição Federal, e a maior autoridade com relação a isso é o governo do estado da Paraíba. Infelizmente, ele não faz o dever de casa. Eu estou cobrando, como deputado federal, um novo Código Penal para que os marginais tenham receio de cometer crimes. É exemplo daquele senhor vagabundo que assassinou uma mulher cruelmente em uma loja. Ele lá em Espírito Santo chegou lá, eu vou matar essa mulher, e matou. Mas, graças a Deus, ele não está mais aqui para contar história. Crimes como aquele, se o marginal tivesse certeza que ia ser punido adequadamente, ele dificilmente cometeria. Então, por conta disso, Clino, fazendo essa introdução aqui na resposta, sem segurança pública nada funciona. E é uma cobrança que temos diretamente com o governo. Eu não preciso estar fazendo politicagem com isso, Clino, porque todas essas pessoas praticamente já votam em mim. São os maiores cabos eleitorais que eu tenho. É a força de segurança pública do estado da Paraíba. A gente defende aqui, defende lá em Brasília, em todos os lugares que eu tenho espaço, como o senhor sabe, acompanha. Eu defendo a segurança pública, porque eu sei que a segurança pública estando saudável, quem ganha é o cidadão. Quem ganha é a dona de casa quando vai comprar um pão na padaria. Quem ganha é o senhor quando vai na academia, ligar o telefone, estar na rua tranquilamente, chegar aos marginais assaltando. A gente não tem efetivo suficiente, as delegacias fechadas por conta da falta de efetivo, sem policiais penais suficientes, são presos de confiança que faz o serviço de abrir ou não a porta, veja só que gravidade. Não temos bombeiro, que é a pior situação são os bombeiros, só temos 67 bombeiros para atender toda a Paraíba, Cleus. Olha lá no Sagres. O senhor que está em casa não acredita no que eu estou falando, acredita no Sagres, são os dados oficiais do governo. Então, por conta disso, a gente bate... O corpo do bombeiro funciona com quantos policiais hoje? Temos pouco mais de 1.000 policiais. E soldados, apenas 67. O que vai para o combate é o fogo, os 67 soldados, cabos, sargento, mas também os oficiais vão para o combate. Mas são 1.000 bombeiros para toda a Paraíba. Essa conta não fecha. E o pior salário do país também não representa um estado significativo para respeitar os seus profissionais. Tivemos agora esse avanço, o governador prometeu 15%, mas até agora não chegou nada de concreto. São promessas. E aqui pra gente, com todo respeito à maior autoridade do Estado, eu não acredito no atual governo do Estado da Paraíba, porque ele promete muito e cumpre pouco. Vou dar um exemplo aqui ao senhor. Várias obras, Arco Metropolitano, ainda está em construção, mas ele prometeu quando? Em 2018. Promessas para a polícia, promessa para a educação, promessa para a saúde, promessa de infraestrutura, promessa de emprego, promessa do Hospital de Trauma do Sertão. Ou seja, são promessas que estão ainda nas promessas. Então ele prometeu que ia dar mais 15% no decorrer desse ano, mas eu só acredito quando estiver no contra-cheque dos policiais. O Plano Nacional. Ontem na Avenida Paulista fizeram um movimento sem anistia, para prender Bolsonaro, aquela bandeira. Segundo a USP, tinha 6 mil manifestantes. Foi a mesma que disse que Bolsonaro botou 16 mil em Copacabana. 18 mil. 18 mil. Todas as pessoas que observaram, eu estava lá, foram 2 quarteirões, a metade de outro na frente, a metade de outro na parte de baixo. Não tinha como ter menos de 100 mil pessoas ali, Cleus. Não tinha também, eu acho que não tinha uns 400 mil que a polícia lá disse que tinha. Mas com certeza absoluta tinha mais de 100 mil pessoas. E ontem eu acho que não tinha nem 1.000 pessoas ali naquela manifestação. O que é que falta na esquerda para levar gente para a rua? Porque com o advento, a chegada das redes sociais, eles não conseguem mais enganar a população. Porque eles viviam de enganar a população. Você observa o discurso de Lula lá em 1989, quando foi a primeira eleição para presidente do Brasil, o que é que ele falava? Se terminar meu mandato, eu vou ficar muito feliz se o cidadão puder comer, tomar café, almoçar e jantar. O senhor lembra disso? É o mesmo discurso hoje. Então eles não mudam o discurso.
Então, com a chegada das redes sociais, eles não conseguem mais enganar a população brasileira, por conta disso ficam desacreditados, sem credibilidade nenhuma, por isso que estão apanhando nas urnas e a população dando a resposta através do voto direto. Foi agora nas eleições municipais e será mais ainda nas eleições do ano que vem. Hoje é 31 de março, 61 anos do golpe militar de 64. Tem muita gente querendo comemorar e dizer isso nunca mais, o senhor concorda? De forma alguma, não teve golpe militar no nosso país, teve um contragolpe. É só ver a história. Tínhamos dois blocos, o socialista comandado pela União Soviética e o capitalista comandado pelos Estados Unidos. E a União Soviética queria implementar uma ditadura do proletariado no Brasil, assim como fez em Cuba, já que o Brasil era o maior país da América Latina. Por conta disso, teve um contragolpe. Não estou defendendo nenhum golpe nem contragolpe, deixa claro. Golpe estamos vivendo hoje, com os ministros da Suprema Corte rasgando a Constituição Federal, seu artigo 84, seu artigo 120, 129, que diz que o Ministério Público, que é o pai da ação penal, 220 com relação à censura, 136, 137, 53, que são as prerrogativas dos parlamentares, 48, que diz que o Congresso Nacional é que tem o poder de legislar em nosso país, o artigo 1º e o artigo 5º, ou seja, vários artigos da Constituição, que a Suprema Corte, com base no artigo 102 da nossa Carta Magna, Cleilson, diz que a missão do STF é ser o guardião da Constituição. Eles estão fazendo totalmente o contrário. Nesse julgamento que está havendo, receberam... Eu estou respondendo rápido para aproveitar os 20 minutos, hein? Tem 14 ainda. Nesse recebimento da denúncia de Bolsonaro, tornou-se réu, daqueles ministros, quem deveria se averbar suspeito, na sua opinião? São fatos. Não, de primeira, sim. Pronto, vou dizer, são fatos. Não é minha opinião. Veja só, para ficar claro. São fatos concretos. Alexandre de Moraes, tem condição de Alexandre de Moraes jogar... O senhor acha que não? Não, pela opinião pública brasileira. Esse leva a dizer... Tem a mínima condição. Eu não vou julgar... O cara é inimigo declarado do presidente Bolsonaro. Quem mais dali? Flávio Dino disse que Bolsonaro era Satanás. Ele disse que Bolsonaro era Satanás. Como é que esse ministro vai julgar Bolsonaro de forma imparcial? Eu acho que Dino também deveria ser Eu acho que não, são fatos. E o ministro Zanin, que era advogado pessoal do descondenado Lula. Então, é um julgamento sem pé nem cabeça, é um factoide, porque ele não era para estar sendo julgado na Suprema Corte, ele não tem prerrogativa de foro, era para ser julgado no primeiro. Quem diz isso? É o ordenamento jurídico brasileiro. Quem diz isso? É o devido processo legal, que não é respeitado pela Suprema Corte, que querem condenar o presidente de todas as formas. Você viu aí a impugnação da Baleia, já arquivou, porque não tinha o que fazer. A questão de vacina, que eu falava para o senhor, não tem como, Cleilson, porque o presidente falou abertamente que não tomou vacina. E essa questão das joias, eu dizia a você, Cleilson, que eu não achava correto o Lula ficar com 11 containers, mas a legislação diz que ele pode ficar. Ou melhor, a legislação tem um vácuo. Bolsonaro está inelegível hoje, tecnicamente, pelaquela reunião lá com os embaixadores. O senhor acha que aquilo também cai para ele poder ser candidato? Sem dúvida nenhuma, aquilo ali é um tapa na cara da sociedade e da democracia brasileira. Como é que você vai deixar uma pessoa inelegível, que é o candidato mais forte nas pesquisas hoje, por conta de uma reunião com embaixadores, que essa reunião cabe ao chefe do Estado brasileiro fazer, não o ministro Fachin que fez, que era o ministro do STF, ele não é chefe de Estado. Então o presidente Bolsonaro foi fazer uma reunião com esses mesmos embaixadores e está inelegível. Então eles querem mudar a história do nosso país atacando a democracia. Por isso que eu falo com bastante tranquilidade. Eleição do seu presidente Bolsonaro, que é o candidato mais forte que temos, é golpe de Estado, isso sim é golpe de Estado, isso é um ataque à democracia. Ô deputado, diz que vocês têm uma milícia especializada em criar fatos, narrativa, fazer cortes, espalhar na internet. Vamos ouvir um trechinho de Alexandre de Moraes, que ele faz essa acusação lá na tribuna. Solta aí um pouco de Alexandre de Moraes. A íntegra dos vídeos, imediatamente no momento da denúncia, eu tornei público. Na verdade, a íntegra dos vídeos eu tornei público no próprio dia para evitar, nós sabemos que as milícias digitais continuam atuando, inclusive durante esse julgamento, tentando pegar trechos para montar, porque a especialidade dessas milícias digitais é a especialidade na distribuição, na produção e distribuição de fake news para tentativa de intimidar o Poder Judiciário. Não perceberam que se até agora não intimidaram o Poder Judiciário, não vão intimidar o Poder Judiciário, seja com polícia, seja com milícias digitais nacionais ou estrangeiras, porque o Brasil é um país soberano e independente. Para evitar exatamente essas milícias digitais,
liberei a íntegra dos vídeos, que está pública, as defesas têm total acesso, e demonstra a inexistência de qualquer coação ou irregularidade Tem coação ou na não? audiência Aí, nesse julgamento. regularmente realizada. De forma alguma, pra o ministro confirmar aí, a ele é a manutenção vítima. do acordo. Veja só, ele é a vítima, Aham. ele é o juiz, ele é o delegado, ele é o promotor, ele é que vai decidir tudo. Ele é o inquisidor da República Federativa do Brasil. O ministro Alexandre de Moraes não tem a mínima condição de estar à frente desses inquéritos. Ele não tem a mínima condição de estar julgando essas pessoas. Não sei eu quem diga, ele próprio falando. O juiz não é para se comportar dessa forma. Uhum. Ele tem que entender que ele é um ministro da Suprema Corte. Ele não é um deputado federal do PT, nem do PSOL, nem do PCdoB. Ele está se comportando como uma pessoa que leva um cargo político, misturando a questão do STF com a questão política. Isso é totalmente fake news. Você vê que ele elogiou a questão de Trump falando sobre o sistema eleitoral brasileiro. Trump não falou isso. Trump falou e elogiou, que eu também elogiei, a questão da biometria do nosso país, que avançou bastante. Que dá velocidade, né? Pra identificar o eleitor. Identificação do eleitor. Você viu o que ele falou, as milícias digitais. Ora, se ele fala uma coisa, a gente pega e vai colocar para o povo ver o que ele está falando. Ele está agindo como político, então aguenta as consequências como político. Ô, deputado, o 8 de janeiro, para quem está nos assistindo, o que é que houve no dia 8 de janeiro? O senhor não estava lá, Zambelli não estava, Bolsonaro não. Tem algum político do seu partido lá naquele Não dia? teve nenhum político e eu estou respondendo processo por conta disso. Eu estou respondendo 4 processos da Suprema Corte. E O senhor estava onde no dia 8? Eu estava em João Pessoa, na capital da Paraíba. Estou respondendo no dia 8. Estou respondendo porque eu falei que o ministro Flávio Dino, perguntando a ele como é que ele entrou no Complexo da Maré sem escolta policial, na tribuna da Câmara de Deputados, que é sagrada com base no artigo 53. Fui indiciado pela Polícia Federal porque cobrei de um delegado da Polícia Federal, que foi escolhido a dedo por esse mesmo ministro, para descumprir a legislação e fazer inquéritos ilegais, fraudulentos. O delegado da Polícia Federal se comportando como marginal. Falamos isso na tribuna da Câmara de Deputados, estamos reiterando, mesmo a gente podendo ser alvo de perseguição lá na frente. E estou respondendo outro processo por conta das eleições de 22. Falamos que Lula defendia aborto, que Lula defendia terroristas, que Lula era a favor das drogas e dos marginais, quando ele falou abertamente que o marginal vai roubar um celular para tomar uma cervejinha, e a questão do aborto, que está aí, está comprovado agora, e a questão de terroristas, ele recebeu o narcotraficante de Nicolás Maduro com tapete vermelho lá no Palácio da Alvorada, perdão, lá no Planalto. Lá no Planalto, ele recebeu o narcotraficante, o ditador sanguinário Nicolás Maduro. Ele atracou navios iranianos. Irã é uma ditadura, não é? Ele atracou aqui no Brasil. Então, eu estou respondendo lá na Suprema Corte por conta disso. Ou seja, a Suprema Corte do nosso país é uma vergonha, que escolheu um candidato em 2022 e ninguém vê mais a Suprema Corte dizer 48 horas, 52 horas, 24 horas, 72 horas para o presidente responder. São quase 2 anos e meio de mandato que só está ajudando o governo Lula e não questiona nada, sem interferir o governo Lula, porque há um consórcio entre o governo Lula e a Suprema Corte. Isso aí está mais claro do que o sol. Teve uma condenação que repercutiu bastante, que foi de uma manifestante chamada Débora, uma cabeleireira, que ela pintou lá com um batom, perdeu, mano, é uma frase até do ministro do Supremo, e teve uma pena de 14 anos de reclusão. O senhor acha que é exagero para certos casos? Teve gente que quebrou muita coisa que tem que ser penalizada, mas essa coisa de unificar todo mundo e jogar na cadeia, às vezes pena maior do que pessoas que matam no meio da rua. Wilson, eu faço um desafio a você. Me diga qual foi o cidadão brasileiro que quebrou qualquer patrimônio público e passou mais do que 6 meses preso. 6 meses na cadeia. Se pegue na história, o senhor não vai achar um. Essas pessoas já estão presas há mais de 2 anos. Primeiro ponto. Segundo ponto. Essa frase, quem disse foi o ministro Barroso. O mesmo ministro que disse, nós derrotamos o bolsonarismo. Ou o mesmo ministro que disse, eleição não se ganha, eleição se toma. Então a nossa Suprema Corte hoje é uma vergonha, Clício. E a gente tem que ter coragem de dizer isso. O senhor não teme não? Tem medo não? A gente teme, mas eu tenho que falar isso. Eu fui eleito para falar isso. Porque ninguém aguenta mais. Eu chego no aeroporto, é a população cobrando. Eu chego no shopping, é a população cobrando. Se o senhor andar comigo aqui, é a população cobrando, porque a população não aguenta mais. O que a Suprema Corte está fazendo? A Suprema Corte está ultrapassando todos os limites. Então, o ministro que falou isso, lá nos Estados Unidos, perdeu o mané. Ele que falou isso. Então, ela foi lá com um batom e colocou na estátua. Perdeu o mané. Que essa escritura, você com a bucha paga. Não teve dano nenhum. Acho um exagero a penalidade? Sem forma alguma. As pessoas que você vê, os traficantes hoje tendo seus bens devolvidos, bens não, né? O material do tráfico,
os criminosos que roubaram o dinheiro do povo brasileiro tendo suas penas extintas, a polícia sendo proibida de trabalhar e subir os morros do estado do Rio de Janeiro, pela decisão da Suprema Corte. Então, o maior problema hoje do Brasil é a Suprema Corte, eu falo isso com bastante tranquilidade. E nós falamos sempre lá na tribuna da Câmara de Deputados, porque a Suprema Corte hoje é um superpoder da República que está ultrapassando todos os limites legais, prejudicando o Brasil de todas as formas e ocasionando uma segurança jurídica jamais. Por conta disso, furamos a bolha e ele foi obrigado a colocar ela em prisão domiciliar. Foi a recuada do ministro? Lógico que foi, a pressão popular, porque furou a bolha. Quando fica só o pessoal que defende o Bolsonaro falando isso, isso aí são essas milícias digitais. Mas como a gente furou a bolha e mostrou ao povo que essa senhora é uma vítima cruel da desumanidade e dos atos da Suprema Corte, aí eles tiveram que recuar e colocar ela em prisão domiciliar. Aqui não é o programa do Raul Gil, mas a gente coloca umas fotos e pede para o convidado ou comentar, sinceramente, ou se às vezes se quiser ser educadinho, assim, bacana, manda pular. Coloca o primeiro aí para ver se ele comenta ou pula. Prefeito da capital, a gente faz oposição a ele, eu cobro reiteradas vezes. O prefeito na questão da mobilidade urbana, na questão da melhoria da saúde, mandamos recursos para a prefeitura da capital de todos os paraibanos, enfrentamos o prefeito, conseguimos ir para o segundo turno e a gente continua cobrando do prefeito. Sempre que eu vejo o prefeito, que o prefeito vai em Brasília pedir recursos à nossa bancada federal, eu peço, prefeito, veja a questão da mobilidade urbana, que João Pessoa está travada. Faça a obra, que é a obra mais importante aqui da história da capital, a Via Expressa Jaguaribe, que vai ligar o início da cidade, lá nas Três Lagoas, até o antigo Forroque. Eu faço o prefeito sempre, para ele fazer mais viadutos, investir na questão da mobilidade urbana, porque a capital está parada com relação ao trânsito. A gente faz oposição, mas eu respeito o prefeito. Pronto, vamos pro próximo aí. João Azevedo. Também respeito, o governador é uma autoridade do Estado, apesar de fazer oposição política ao governador. A gestão dele de 0 a 10. Zero. Zero? Zero. Não dá nem 2 ou 3? Não, zero. Assim. O governador foi eleito através Ruim para a polícia? Demais. O pior do governador da história. Para a segurança pública? Para a segurança pública, um caos. Venhamos e convenhamos, ele está melhor agora nessa gestão do que na passada, que ele foi eleito pela Calvário. A gente tem que ser um político correto, Clício. A gente não pode querer enganar a população. Agora, o governador, ele não faz nada do que a gente solicita. E eu solicito não é para mim, não, é para o povo. A questão do Hospital de Trauma do Sertão, a questão da infraestrutura do nosso Estado, a questão das vertentes litorâneas, que até hoje não concluiu. E ele era o secretário, o supersecretário à época. Hídrico, recursos hídricos. Recursos hídricos e de infraestrutura. Olha, até hoje, João, tá cobrando, e João. até hoje não terminou essa obra, não sei o que estou dizendo, não. Começou em 2012, amigo. Dilma veio aqui, Temer veio aqui, não terminou essa obra. É pau, Então, João. o governador precisa dar atenção à segurança pública. Efraim Filho, hoje o senhor declarou que o senhor fez um convite para ele vir para o seu partido. É verdade isso? Sim, se ele tiver com problema na federação, o partido está de portas abertas, Tá. sem nenhum problema. O senador foi correto com o presidente Bolsonaro, votou no presidente Bolsonaro no primeiro turno das eleições de 22, mesmo sendo perigoso para ele, já que ele depende de prefeituras para ser eleito, e a maioria dos prefeitos não declararam voto a Bolsonaro, ou a maioria declarou voto a Lula. O convite está feito publicamente. O convite está feito ao senador Efraim, seria uma satisfação imensa ter ele e sua bancada do União Brasil nos quadros do PL. Eita, é novidade. Mais um aí. Essa revelação aí que o senhor... Nicolas Ferreira O senhor convive com ele diariamente. é um fenômeno da política, a gente se dá super bem lá no Congresso Nacional. Ele fez um vídeo aí que é o vídeo mais visto da história do nosso país, tendo quase 350 milhões de visualizações. Furou também a bolha esse vídeo de Nicolas Ferreira. É uma grande promessa para a política do nosso Estado. Ele tem ele tem um gatilho muito rápido quando é questionado. Ele raciocina muito rápido e, sem dúvida nenhuma, um dos melhores parlamentares que nós convivemos. Vamos no próximo. Eduardo Bolsonaro... Pode ser candidato a presidente? Pode sim, se o presidente Bolsonaro tiver algum problema, ele Bolsonaro transfere voto para ele? transfere. Quem Bolsonaro botar a mão, no mínimo vai para o segundo turno. Se Bolsonaro for o candidato, ele ganha no primeiro turno. Quem está dizendo isso são as pesquisas que, quando a pesquisa diz isso, é porque a situação está bem melhor, Clício. E Eduardo Bolsonaro é um cara que me dá muita atenção. E a saída atenção. dele para os Estados Unidos, achou uma estratégia boa? Corretíssima. Ou fugiu daqui? Corretíssima, até porque... Não fugiu não. A gente está numa ditadura aqui. Ele foi ditadura de quê? Ditadura da toga, do judiciário, da Suprema Corte, que está rasgando a Constituição. Você acha que o Hugo Mota coloca o PL da anistia, pelo menos em pauta? Não, sim ou não? Seja sincero. Sim, tem que colocar sim, até porque a gente vai pressionar e a Câmara não vai funcionar se não for colocado em pauta. A gente aceita perder nos votos. Se não tiver votos, Brasil, vida que segue. Segue o próximo. Coronel Cid... O senhor conheceu ele? Conheci demais, convivi com ele, é uma vítima do Estado brasileiro, foi torturado
pelos delegados da Polícia Federal, torturados pelo ministro Alexandre de Moraes. Tá os vídeos aí. Quem levantou essa tese dessas 9 delações que não valia nenhuma foi o ministro agora, Fux. É porque isso é óbvio, Clício. Ele teve 9 versões diferentes. Então, toda vez que ele ia, se não falasse o que... Tinha um scriptzinho já, o senhor acha? Eu acho que não, tenho certeza. Se não falasse o que eles queriam, você acha que se não fosse assim, tinha 9 delações, Clício? Não, não. Se tem de contar, conta nenhuma, né? E se eu for interrogar o senhor aqui, o senhor vai contar a sua versão. Tem um áudio da Veja que ele conta que, por mais que ele tentasse... Não é assim. Não é assim, tem que ser assim. Senão a filha dele ia ser presa, a mãe dele ia ser presa, amor o de pai. Então, ele é um torturado do Estado brasileiro. Estão comemorando aí 61 anos de golpe militar. Tá aqui um golpe no nosso país, na República Federativa do Brasil, em pleno século XXI. Quando ele for ser escutado agora em juízo, que ele tem que ser escutado agora, a delação dele, o senhor acha que pode mudar tudo? Pode mudar tudo de novo. É? É claro que pode mudar tudo de novo. O senhor bota fé nele ainda, na verdade. Sem dúvida, ele foi torturado. Tu na tortura, Clício, tu diz até o que tu não quer, Clício. Na tortura, no pau de arara, meu filho. Pau. Com um saco na cabeça de plástico, meu Pelo amigo. amor de Deus, Deus me livre. Ameaçando tua família. Jair O presidente Messias Bolsonaro é a nossa maior liderança do nosso partido, do nosso país. Um homem que eu convivo semanalmente, bem mais agora do que antes como deputado federal. A ida dele ao julgamento, o senhor achou certo? Correta, foi correto, o presidente ter ido lá. O presidente está sendo vítima de uma perseguição jamais vista na história do nosso país. O presidente que é um correto, ele nem roubou, nem deixou ninguém roubar. Então, o presidente Bolsonaro tem toda a nossa admiração e consideração. E eu sou um soldado aqui do presidente do estado da Paraíba. O senhor acha que ele é candidato em 26? Sem dúvida nenhuma. Não tem dúvida? Sem dúvida nenhuma. Tem fé? Tenho fé, sim. Qual é o último que a gente vai comentar? Vigi, minha Nossa Senhora. Luiz Inácio. Misericórdia. Por que o senhor fez assim? Porque esse aí é o maior mentiroso da história do nosso país. O senhor falou que ele foi descondenado. Explica pro povo aí o que é isso. Vou explicar. Ele foi condenado à primeira instância em Curitiba. Aí ele recorre para a segunda instância, que não tem nada a ver com a primeira. TRF4, lá no estado do Rio Grande do Sul. Perdeu e a pena foi aumentada. Daí ele recorre para o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, em Brasília. Perdeu no STJ. E, posteriormente, ele recorre para a Suprema Corte, alegando vícios de constitucionalidade em relação não era, ao seu local para processo. julgar não era aquele. Aí ele perdeu todos os recursos da Suprema Corte, todos sem exceção. Passou quase 600 dias preso. Posteriormente, a Suprema Corte se uniu para derrotar o presidente Bolsonaro e o descondenaram, que é diferente de inocentaram ou de nulidade processual. Ele foi descondenado. Por que ele foi descondenado? Porque ele foi condenado em todas as instâncias da justiça brasileira e perdeu todos os recursos da Suprema Corte. Essa mesma Suprema Corte mudou de opinião e descondenou Lula para ele disputar as eleições. Então a situação dele tem nada a ver com a do presidente Bolsonaro. O senhor acha que ele é candidato ano que vem ou não? Eu acho que ele vai ser o candidato contra o presidente Bolsonaro, mas ele agora se prepara que ele vai levar uma pisa de votos. Vai. O meu convidado de hoje, eu digo que é sempre um prazer trazer de todos os lados. Hoje foi o dia do Cabo Gilberto Silva, meu amigo, que sempre está aqui no Clique PB contribuindo. Muito obrigado e volte mais aqui para a gente conversar. Eu que agradeço, Clício. Estou sempre à disposição do povo paraibano e pode contar com o seu deputado federal. Agradecer mais uma vez os quase 130 mil amigos do Estado que me concederam o mandato de deputado federal.